Bom dia. Quando eu entrei aqui nessa sala, bateu uma saudade, mas bota saudade nisso. Faz um ano, dezembro de 2013, foi a última vez que eu subi essa plataforma aqui que eu odiava dentro da sala de aula. É uma situação que eu não gostava disso daqui, não gosto disso daqui. E quando eu entrei ali, e essa sala eu tinha aula aqui todos os semestres. Então eu entrei ali, bateu uma saudade. Por que eu odeio essa plataforma aqui? Tem a ver com a lição, Isso aqui é algo, para mim, muito sério. Por que é que o professor precisa estar mais alto do que o aluno? Para quem está no fundo poder enxergar. Por último, poder enxergar. Pastor, acho que tudo bem. Mas, na realidade, a sala não é assim tão cheia quanto está essa classe. E eu não gosto de dar aula aqui da frente, eu gosto de dar aula daqui no meio. E quantas vezes eu tropecei nisso daqui e quase caí. Então isso aqui para mim era um complicador e ao mesmo tempo uma demonstração de presunção do professor, de soberba. Eu sei, vocês não sabem. De superioridade, isso. Só que isso é uma forma totalmente errada de se pensar em ensino. O professor simplesmente tem mais tempo de vida. Às vezes, eu já tive alunos mais velhos do que eu. Dona Mercedes foi minha aluna. Vocês conhecem, ela tinha um cabeleireira, isso, ela foi minha aluna. E que aluna? Como aprendi com ela. Então, quando pensamos em humildade, né, em humilde, humildade, as primeiras palavras de Jesus no Sermão do Monte foi sobre humildade. Feliz o humilde de espírito. O que é ser humilde de espírito? Se alguém quiser falar, perguntar, questionar, levanta a mão, fala, mas não fala muito que o tempo é curto, tá? Que eu vou tentar. Eu gostaria de assistir o segundo culto. E já pedi para alguém guardar o lugar para mim, para poder assistir o segundo culto. Né? Sentado isso, né? Porque hoje no primeiro culto, quem estava em pé, voltava, não tinha lugar para pôr o pé mais ali nos corredores, né? Mas vamos lá. As primeiras palavras de Jesus foi: bem-aventurado, feliz aquele que é humilde de espírito. O que é ser humilde de espírito? Durante a vida da gente na igreja, que eu tenho isso bem fazendo aqui, você percebe umas pessoas que é humilde de espírito. Já perceberam? Tem umas pessoas que você conversa, eu tenho um cunhado que é humilde de espírito. Eu vou desconsiderar a sua fala. Se eu cair, vocês me ajuntam aqui, tá? Porque eu não consigo ficar lá em cima. Então eu vou desconsiderar a fala dele, só vou considerar a sua. Eu tenho alguns amigos que frequentam, são membros da Igreja Assembleia de Deus. Uns 10 amigos. 3 pastores. E eu volta e meia convido ele. Alguns deles já frequentam aqui. 2 deles já dão um dízimo aqui e dão um dízimo lá. Aí, um dia eu cheguei para um deles e disse assim: fulano, eu sempre te convido para assistir aqui, você sempre vem e está vindo sempre. Por que você nunca me convidou para ir na sua igreja? Ele olhou para mim e disse: Marenos, o adventista vai na igreja do outro que não é adventista? Eu vou. Se você me convidar, eu vou. Então eu falei assim: mas fulano, por que você está falando isso? Roberto, por que você está dizendo isso? Marenos, o adventista bate no peito: eu tenho a verdade. Eu descobri que vocês têm a verdade. Ele disse isso. Eu descobri que vocês têm a verdade. Mas o adventista bate no peito e diz: eu tenho a verdade. E não vou na sua porque você não tem a verdade.
Sério isso, muito sério. Então, isso tem a ver com humildade de espírito, isso, aceitar o outro, estar de ouvido aberto para o outro. Agora, eu não vim aqui para lavar roupa suja nenhuma, mas acho que a gente tem que conversar coisas nossas, verdades nossas. Quando eu cheguei na igreja deles, não tinha lugar para estacionar. O culto começava às 6h30 e eu cheguei às 6h30. Não tinha um lugar para estacionar. Uma tremenda de uma igreja. Assim que passei com o carro, 3 homens de preto correram. Eu passei devagarzinho, porque eu estava procurando a igreja e vi que era aquele monte de gente ali. Passei devagarzinho e ele, para. Você é o pastor Marenos? Falei, sou. Então, dá a volta, estaciona aqui. Foi lá, tirou 3 cavaletes e mandou eu estacionar. O meu lugar estava guardado. A gente guarda lugar para as nossas visitas, lugar de carro? Ou a gente toma lugar para estacionar naquela vaguinha que está escrito idoso, aleijado, pastor, Vocês estão dando risada porque é verdade, né? Eu já fiz isso. Hoje eu tenho orgulho de poder estacionar na vaga especial. Se é uma das coisas boas, então eu tenho orgulho, eu sou orgulhoso, eu sou velho. Idoso, está escrito lá no meu carro, uma placa bem grande, eu estaciono ali, às vezes alguns, aí eu fico mais orgulhoso ainda, né? Mais, deixa eu olhar aqui os antônimos, mais petulante, eu fico mais petulante ainda. Saio, incho o peito, mas o senhor não tem 60 anos. Não, eu já fiz 30. Então, veja, voltando para nós aqui, né? Quando Jesus Cristo fala feliz, aquele que é humilde de espírito, e aí quando você diz, né, tem 70 anos de igreja, esses dias me chamaram para dar um curso, e eu pedi, me manda lá um programa, como é que é, me manda as ideias, e aí um ex-aluno meu, que deu aula para esse curso também, de pós-graduação, eu pedi para ele, você já deu essa matéria? Marenos, professor Marenos, quem sou eu para te dar informações e diretrizes do curso? Olha, chega um momento da vida que a gente não sabe mais nem quem nós somos, né? A gente acaba esquecendo coisas, se não escreve, esquece mesmo. Acho que você tem capacidade de me ajudar. Então, veja, vai chegando um momento da vida que a gente precisa ser humilde. Não que eu seja humilde, não que eu seja, mas a gente precisa ser. Cai e precisa de alguém que nos ajude a levantar. Verdade, não é? Verdade, eu sei que é verdade. Cai e precisa de alguém que levanta. E às vezes a gente cai e ninguém levanta. Ficou olhando para a gente ainda. Cadê a senhora que falou do assalto? Saiu. Nós não ajudamos as pessoas, a gente foge das pessoas que estão sendo assaltadas. Que sociedade maluca é essa que a gente vive? A gente foge das pessoas em vez de ajudá-las. Uma sequência, né, dos estudos desse trimestre. Semana que vem nós vamos estudar sobre a mulher e o vinho. As duas coisas não dão certo, as duas coisas juntas. Então, Provérbios. Nos humildes, Provérbios 11, verso 2, nos humildes está a sabedoria. 15:33, não, eu vou passar assim, verso por verso, depois eu vou aos versos dessa semana. 15:33, o humilde é respeitado. Quando eu li isso, humilde é respeitado. Aquele que diz assim, eu não sei, eu caí, me ajude. Como é? Não, respeitado é aquele que se impõe, que sobe num... Tem um nome disso daqui, como é que chama? Não, tem um outro nome. Tá, não, tem um nome mais... Pedestal, não é pedestal, acho que é bom, né? Pedestal é aquele que fica lá em cima, né? Pedestrado. Tem um nome, bom, que seja, vai.
Que eu subo aqui em cima por quê? Porque eu sou humilde? Palanque, o palanque também tem tudo a ver, né? O pedestal e o palanque. Então, o humilde é respeitado? Não, esse aí é humilde, é humildezinho ele. Porém, Salomão disse que humilde é respeitado. Salomão em 16:19, né, Provérbios 16:19, diz que é melhor ser humilde, e ele diz uma série de coisas que o humilde é melhor do que estas coisas, ou estas situações. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue... Olha, eu acho que isso aqui é um segredo para ser rico. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Pararam para pensar nisso? Riqueza, prestígio e vida longa se você for humilde. Honra, o humilde é honrado. E mais uma coisa, né, em Provérbios, parece sinônimo, andar com Deus e ser humilde. Agora, eu sou humilde. Aí já começou minha altivez, minha arrogância. Perceberam? Eu sou humilde. Pronto, aí, obrigado, pastor. Eu me orgulho de ser humilde. Juntou o antônimo, os dois antônimos, né? Orgulho e humildade são antônimos. Fala. Professora, se nós formos ver aqui o personagem principal, que é Moisés, então a humildade é ouvir a Deus, fazer a sua vontade e fazer o que ele manda. Moisés fez essas três coisas: ouviu, fez a vontade de Deus e conduziu o povo porque Deus mandou. Pensando em Moisés, né? A situação de Moisés, é complicado a gente pensar numa pessoa humilde conduzir 2 milhões de pessoas de um lugar para o outro. Imaginaram o que é isso? E sendo humilde, faço isso ou não faço? Senhor, o que eu faço agora? Para onde vamos? Já imaginaram? Já imaginaram? Quando Jetro chegou para Moisés e diz: Moisés, assim não dá certo, você não vai conseguir. Quem que dá ouvidos para o sogro ou para a sogra? Quem dá ouvidos? Só se o sogro ou a sogra tiver muito dinheiro. Mas, então Moisés aí põe humildade e Moisés para ter toda essa situação, né? O principal dever que Deus espera de toda pessoa é que ande em humildade. Então, o principal dever, onde que está escrito isso? Miqueias, né? Miqueias, ele tirou exatamente a ideia de Miqueias. Quando você diz eu me orgulho de ser humilde, tem certeza que você não é humilde. Oi, quem chamou? Jesus, ele citou da natureza duas coisas interessantes. Ele citou as pombas e a videira. Como é que é a videira? O que ela faz para... No princípio, não consegue ficar sozinho sem tiver. A pombinha. Observe uma pombinha, por exemplo, qualquer tipo de pombinha. Elas andando, a maneira dela andar, não é? Já olha para o pavão, como é que o pavão fica? Então, até na natureza, Jesus buscou na natureza, né? Então, isso é algo que a gente precisaria ter muito claro. Quem é você? Ou quem você acha que você é? Você é humilde ou você é orgulhoso, pretensioso, presunçoso? Aqui eu coloquei uma série de antônimos. No dicionário de antônimos, eles colocam 5 situações ou ideias de o contrário de humilde. Eu não vou falar delas, mas procura lá na internet, você vai ver o dicionário, que interessante ali. Ideias, você pode ser contrário de humilde e em alguma delas, né? Ser rico, ser abastado, ser opulento é uma delas também. Então veja, quem você acha que você é? Pare e pensa um pouquinho agora.
Quem você acha que você é? Pensando na ideia do humilde. Da humildade ou do orgulho, da ostentação, da opulência, ou sei lá, que outro nome daríamos aí? Quem você é? Não precisa contar para ninguém. Não precisa, não deve contar. Para um pouco e pensa. Oi. O nosso grande problema são comparações. Eu penso que nós nos comparamos uns com os outros, temos grandes problemas. Mas quando nós nos comparamos com Deus, quem Deus é, quem somos, Essa comparação é complicada, né? Essa ideia de comparação, de nos compararmos aos outros é muito complicado. Insensatos, que se consideram sábios, o que é pior, se vangloriam disso. Isso é algo que a gente deveria estar pensando, né? Se vangloriar disso, que eu faço, que eu tenho, que eu sou, que eu posso. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Como a gente sabe se uma pessoa conhece a Deus ou não? Pelos frutos dos conhecereis. Pelos frutos. Mas um fruto específico. Isso. Amor. Quem ama, conhece a Deus. Você ama as pessoas? Você ama as pessoas? Agora, estava entrando aqui, conversa com um, conversa com outro, conversa com outro. E aí eu disse, num projeto que a gente vai estar executando aí em julho, e essa pessoa disse, tirou o óculos e começou a limpar, enxugar os olhos, disse, Marenos, eu orei faz 15 dias que alguma coisa aparecesse na minha frente, alguém mostrasse para mim o que eu preciso fazer. E você vem aqui e fala disso, eu acho que Deus te colocou aqui. Puxa, como Deus me colocou aqui? Estava conversando, fui te cumprimentar, como é que vai? O que você estava fazendo? O que você estava fazendo? O que você fez semana passada? Aí eu disse o que eu fiz semana passada. Viajei 15 horas de barco para chegar numa aldeia totalmente remota, e contando para ele o que eu fiz semana passada, e por que eu fui para lá. Pensei, não, eu não fui colocado, eu não fui para pedir dinheiro, convidar você para isso, eu estou contando. Não, Marenos, mas você contou uma coisa e disse que vai fazer, e Deus está me dizendo que eu devo estar com você nisso. Não sei se vou poder estar em presença, mas em dinheiro, conta comigo. Falei, mas não estou te pedindo dinheiro, eu estou te contando o que aconteceu. Então, amigos, você tem orado para que Deus esteja com você e mostre o caminho que você deve trilhar? Acho que isso é algo que a gente tem que começar a pensar. Amar as pessoas, fazer alguma coisa por alguém. Salomão é engraçado, né? Eu acho interessante. Ele compara. Quem falou de comparação agora há pouco aí? Comparação. Mas Salomão compara, né? Quem conhece a Deus? Ele pergunta, né? Quem subiu ao céu? Quem encerrou? Isso é uma comparação. Pergunta, quem conhece, segurou os ventos? Quem amarrou as águas? Quem estabeleceu a extremidade? Então ele fala pergunta quem? E aí no final ele diz, você sabe qual é o nome dele? Essa é a forma que Salomão usa. E aí na sequência ele coloca, eu vou pular um pouquinho a situação, depois eu volto. Quando ele compara há 3 coisas que me maravilham, 4 que eu não conheço: o caminho da água, o caminho da cobra, o caminho do navio. 3 coisas que me maravilham, e 4 que eu não conheço: o homem com uma mulher nova. Salomão, acho que era pós-doc, né? Livre docente em conhecimento de mulheres novas. O que acontece? Semana que vem a gente vamos estudar um pouquinho da situação, a mulher e o vinho. Não a mulher tomando vinho, mas quando mistura essas duas coisas, é algo... Eu estudei um bocado isso.
Por que é que toma-se vinho branco ou champanhe, ou sei lá, esse branco? Por que se toma vinho branco na hora que está conquistando alguém? Hã? É verdade. Aí alguém falou, eu tenho medo, eu falo aqui porque é uma classe que eu acho que posso dizer, mas o vinho branco tira, assim como a maconha também tira alguns limites, quebra limites. O nosso inconsciente, o nosso superego, que nos restringe de fazer algumas coisas, que nos coloca leis, princípios e limitações, o vinho branco, ele tira esse de não fazer. Posso tudo. A maconha faz a mesma coisa, com outra direção. Aí alguém disse assim, depois que terminou a classe, Marianos, boa ideia, vou usar agora isso nas minhas... Espero não ter sido útil a vocês nessa situação. Salomão diz ainda, 4 coisas das menores, porém providas de sabedoria. Por que as formigas? Por que ele fala das formigas? Porque trabalham. Dos coelhos. Oi, fala. De Agur, perdão. Mas está nos provérbios de Salomão e a coisa... Agur, um não judeu, um não hebreu, ele não era hebreu, então ele não era da linha israelita, e foi incluído como nos versos que Salomão colecionou, ou coisa parecida. Mas vamos lá, por que Agur diz isso? Obrigado pela correção. Por que Agur fala que as formigas trabalham, os coelhos? Por que os coelhos? São fracos, só sabe correr. Coelhos só sabe correr, não sabem fazer outra coisa, se não correr e se esconder nas suas tocas. Oi? Roer cenoura, Gafanhoto, por que ele elogia, diz que os gafanhotos são sábios? Eles vão para o mesmo lugar sem líder. Vão para o mesmo lugar sem líder. E lá no finalzinho, ele fala de uma coisa que, em umas traduções fala da aranha, e em outras traduções fala da lagartixa, que anda na parede, dentro das casas simples e nos palácios, e continuam sendo lagartixas. Amigos, a minha pergunta, eu volto para o início, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Será que eu sei quem eu sou? Ou quem você acha que você é? Você sabe quem você é? Com respeito à humildade? Eu tenho um filho que, depois de alguns anos, eu precisei aprender a ser humilde para ele. Isso faz uns 4 anos que eu tomei essa atitude. Eu vou ser humilde. Filho, vamos fazer isso? Você pode me ajudar nisso? Antes, quando eu mandava, ele não fazia. Agora pode estar num coração de pai que vê o filho fazendo alguma coisa que você acha que não deveria fazer e diz assim, filho, o que você quer que eu faça por você? Como é que fica um coração de pai assim? Ontem, quinta-feira e ontem, filho, você pode me ajudar? Ele está de férias ainda, não começaram as aulas para ele, o trabalho dele não começou ainda. Aí ele disse assim, eu falei, filho, você pode me ajudar? Ele não está fazendo nada. Que horas, pai? Falei, 8 horas amanhã, tá bom? Você me chama, 7 então? Quando eu falo, filho, vamos lá, precisa fazer isso, ele não ia, ficava em casa. Agora imagina a dor do coração, o conflito interno. Precisei aprender a pedir conselho. Filho, o que você acha? Estávamos restaurando lá um apartamento, pintando, etc. Filho, o que você acha? Pintar assim ou assim?
que não sabe nem pintar. Está fazendo isso, começando agora. Eu já faço isso para consertar minhas coisas desde sempre. Mas precisei aprender a ser humilde. A pedir conselho para um rapaz de 25 anos. Eu, 64, ele, 25. Pedir conselho para um rapaz que não sabe nada, mas é assim que ele me ouve, assim que ele me segue. Filho, o que você acha de ir na igreja? Ah, não, blá, blá, blá. Não, mas não vai ser essa pessoa, não vai ser aquilo, vai ser um negócio, acho interessante você. E aí eu vou pensar. Quando foi minha surpresa, ele chega assim, estou sentado ali, ele chega, cutuca minhas costas. Pedir conselho, o que você acha de ir na igreja? Amigos, isso é difícil de ser, muito difícil. Só por Deus. Milagres tem que acontecer na nossa vida. Que Deus toque em nossos corações. Que Deus nos mova para essa humildade. Que Deus nos mova para Ele. Que Jesus Cristo foi o símbolo da humildade. Foi o símbolo. Fala, Heron. Ô, Maria, nós temos dois exemplos de orgulho na Bíblia. O primeiro grande exemplo de orgulho é Lúcifer, né? Lúcifer, isso. E o segundo é Nabucodonosor. Construirei Babilônia para a minha glória, para a minha honra. E Deus castigou ele, né? Ele reconheceu. Sim. Então, o ponto-chave do meu ponto de vista é humildade, é o reconhecimento de tudo que temos, tudo que somos e tudo que queremos depende de Deus. Seja em qualquer área, ciência, seja o que for, conhecimento secular. Se Deus não dá isso para a gente não reconhecer que isso vem de Deus, tiver o coração aberto para isso, nós não somos ricos. Heron, você me fez lembrar de uma coisa que eu notei em algum canto por aí. Já ouviram alguém falar, eu já disse isso, mas já ouviram alguém dizer orgulho santo de ser adventista? Orgulho santo de guardar o sábado, de devolver o dízimo. Já ouviram isso? Pensem nisso, para ver se vale a pena repetir essa frase de novo. Na minha cabeça, saiu do meu vocabulário isso. Saiu não, eu quero tirar, não saiu ainda, eu quero tirar isso. Que Deus esteja conosco. Algum comentário mais? Vamos orar? Levantar. Senhor Deus, obrigado por ter nos guardado. Obrigado, Senhor, por ter nos dado Jesus Cristo como nosso modelo de humildade, que possamos praticar os seus ensinamentos, que possamos viver da forma como Ele viveu. Leva-nos, Senhor Deus, para a eternidade, mesmo que em alguns momentos o orgulho, a ostentação, a presunção apareça em nossa vida. Perdoa-nos, Senhor Deus, por isso, dá-nos a alegria de estarmos juntos na eternidade, é o que pedimos em Jesus.